né, especial do dia de hoje, para, sem delongas, a gente poder começar esse tema intrigante. E aí, Luiz? Boa noite, meu Boa amigo. noite. Tudo jóia, André? Vamos Tudo lá para mais um excelente. dia de bate-papo profundo. Vamos ver o que a gente consegue aí desenrolar desse rolo, né? Chamado de simulador, né? Algo que eu admito que é complicado as pessoas que estão inseridas dentro disso conseguir enxergar que estão, né? E de que forma elas podem começar a perceber, né, esse tipo de tecnologia na qual nós estamos inseridos há milênios, né? Sem perceber. Mas antes, Luiz, como está aqui no meu canal, na vez passada, né, foi feito no seu canal, né? Então, Exatamente. logicamente, aqui do meu canal podem existir pessoas que não te conhecem, tá? Inclusive, eu já deixo aqui avisado para quem quiser conhecer o trabalho do Luiz, na descrição da live estão lá os endereços do Instagram e do YouTube dele, tá? Então, assim que vocês quiserem e puderem, é só irem lá e conhecer o trabalho aí que o meu amigo já desempenha há algum tempo. Mas é isso aí, Luiz. Dá uma breve apresentação aí para as pessoas que não te conhecem, né? Que deve ser muito poucas, né? E a gente já prossegue ali com o nosso bate-papo. Beleza, André. Bom, primeiramente, gratidão pelo convite aí. É um prazer aí estar no seu canal, na sua casa agora aqui, né, trazendo um pouquinho de conhecimento, de uma troca, de uma reflexão. E para quem não me conhece, hoje eu sou um trabalhador, um irmão de alma de vocês aqui, tentando passar um pouquinho das mudanças que eu tive na minha vida, né? Então, durante toda a minha trajetória de vida, vamos chamar da Matrix aqui, eu segui todo o script de estudar, trabalhar, buscar um sucesso na vida, arrumar um relacionamento, ter filho, comprar minha casa própria. Então, eu segui o scriptzinho, fiz minha faculdade, sou engenheiro de formação, fiz MBA, trilhei uma carreira corporativa aí durante quase 15 anos aí praticamente, né? Finalizei num momento bem tranquilo assim da minha vida, assim, onde eu tinha um cargo bacana, um salário bacana. Só que conforme eu fui adquirindo, né, o que a sociedade pregava como sucesso, que é você ter uma estabilidade financeira, comprar sua casa, arrumar um relacionamento, construir uma família e por aí vai, eu comecei a perceber que não era só as coisas externas. Aquilo lá me preenchia durante um tempo e depois voltava aquele vazio que eu tinha que buscar mais. E eu percebi que era um grande looping, onde não tinha fim. Eu trazia uma reflexão, tá, quando isso vai parar? Porque daqui a pouco você quer uma casa melhor, você quer ganhar mais, você quer mudar de emprego. E o negócio, você começa a olhar, sempre na comparação, né, porque a gente foi instigado a isso, de não ter fim. E aí que começou a abrir um buraco dentro de mim, né? Um vazio existencial que não era mais preenchido pelas coisas do mundo. E aí eu entrei numa crise existencial. E nessa crise existencial, isso por volta de 2017, 18, né? Eu comecei a buscar respostas. Então, fui estudar, fui fazer terapia, fui entender um monte de coisa lá, e a partir disso eu comecei um processo de despertar que eu nem sabia o que era despertar, né? E uma coisa foi me levando a outra, até chegar um momento que estava insuportável me manter no meu trabalho. Eu não via mais conexão nenhuma com o que eu fazia, né? Eu trabalhava na área de tecnologia na época, e eu comecei a me afastar um pouco das pessoas, porque eu começava a querer falar um assunto e ninguém mais conectava, né? As pessoas faziam piadinha, dava risada, e aí eu falei assim, cara, eu não pertenço mais a esse ambiente, né? Eu preciso de alguma coisa nova. Então, me planejei financeiramente, porque na época eu já era pai de 2 filhas, e falei assim, deixa eu me aventurar ou tirar, sei lá, um ano sabático, né? Um período sabático para pelo menos entender, né, para onde eu posso ir. E aí eu me preparei financeiramente, estruturado, né, devido às minhas responsabilidades, e falei, se nada der certo, eu mando o currículo de volta, eu sei trabalhar, eu tenho graduações, conhecimento, eu volto ao mercado de trabalho. Mas lá no fundo eu sabia que eu não ia voltar mais para aquela vida, mas eu nem sabia qual seria a vida, a nova rota, né? E aí, cara, uma coisa foi me levando a outra, eu pedi a conta do meu trabalho no comecinho de 2020, né? E desbravei num
mergulho muito profundo e intenso de autoconhecimento. E aí, cara, uma coisa foi me levando a outra, e aí montei meus canais, passei por vários altos e baixos, e hoje meu trabalho é ajudar as pessoas no processo de despertar dela, baseado na minha experiência, né, nas pessoas que eu já atendi. Eu me formei como terapeuta também, ajudei muita gente atendendo no 1 a 1, e hoje, né, eu cresci um pouco mais no meu trabalho e hoje atendo mais grupos de pessoas fechado, criei, tipo, uma área de membros também, onde eu selecionei grande parte do meu conhecimento para ajudar o máximo de pessoas a se entender, né, a buscar o autoconhecimento, principalmente na prática, sair da teoria e dos negócios muito voador, principalmente como eu tenho minha cabeça muito racional, né, de engenheiro também. Então, isso me ajudou de uma certa forma hoje, mas também foi uma dificuldade muito grande para eu entender essa parte mais lúdica, mais sutil da espiritualidade, até unir uma coisa com outra. Então, resumidamente, esse é um pouquinho da minha história. Legal, legal, Luiz. E isso também coloca aqui muito evidente que todos nós, independente da formação tecnológica, de exatas ou de qualquer que seja, tá? A gente tem que ter estratégia na vida. Isso aqui não é brincadeira para criança. Né? E a gente nota muitas pessoas tomando decisões, tomando caminhos totalmente movidas pela emoção, né? Pelo engano, né? Pela No impulso, falta de, entendeu? Coisas desse tipo que acaba levando, consequentemente, para caminhos não tão legais, às vezes envolvimentos com pessoas erradas, perdendo tempo, perdendo recursos, quando não se perde coisas até mais valiosas por conta disso, né? Então foi legal aí você ter colocado a coisa nesse prisma, né? Porque você mostrou que mesmo com uma mudança que você queria muito já há algum tempo, acho que o teu querer talvez já viesse antes disso, mas precisava ter o momento certo, né? De Exatamente. fazer a transição, mas você planejou isso. Você não Sim. fez na base, né, do vamos na frente e atrás da gente, né? Não foi feito dessa forma, né? A gente que tem essa questão de exatas, né? A gente aprendeu, né, a fazer isso. Exato. Porque projetos criar um plano, né? Uma estrutura, precisa disso, né? Então uma isso linha de acaba, raciocínio. A gente acabou ficando meio que formatado, né, pela matriz de controle nesse âmbito. Mas vamos lá agora entrar, né, no assunto propriamente dito, né, que é um assunto assim muito complicado, muito complexo de tentar fazer as pessoas entenderem. Uma coisa que assim eu já queria pontuar aqui é que o entendimento não só dessa questão de simulação, mas de muitos outros temas ligados ao que nós somos, de onde viemos e o que fazemos aqui, isso não é algo que você consegue introduzir, né, no seu interior, porque assistiu um vídeo, porque leu um único livro. No meu caso, tá, isso foi um processo, eu não vou nem chamar de linear, tá, porque eu nem tracei gráfico para saber se é linear, exponencial, logaritmo, né? Eu nem fiz isso, mas porque houve fases, né? Mas Sim. foi algo que foi sendo alcançado gradualmente conforme eu ia tomando contato com literaturas, com vídeos, com palestras, com lives. Quando eu me dei por mim, era como se eu já estivesse vivendo aquilo sem perceber. Então, a coisa, ela não é porque você acorda e diz, não, hoje eu vou conseguir, não é, hoje eu vou ficar assim, não é assim. Isso é uma transformação diária. Totalmente. E é proporcional ao esforço que você emprega para isso. Tá? E a gente percebe que isso falta para muitas pessoas. Né? Às vezes eu escuto comentários de pessoas assim, pô, nossa, teus assuntos são fantásticos, isso e aquilo. Eu escuto, quando eu estou indo para o trabalho, eu ponho no rádio ali, fico escutando, que é o tempo que eu tenho. Aí você chega assim, você não fala nada, né, na hora, né, Luiz? Mas você percebe que não é a prioridade da pessoa. Não. Ela coloca aquilo no meio do engarrafamento de trânsito, né? Quando está fazendo qualquer outra coisa que ela encare como um tempo vago. No momento que nós estamos
vivenciando, tá? Eu também não sou hipócrita de colocar e dizer que a pessoa tem que esquecer o que ela faz na Matrix. Não, você está na Matrix, você tem que dar atenção a isso. Sim. Mas eu não digo nem dividir meio a meio, porque isso no momento aqui, para a grande maioria, é impossível pelos rolos que as pessoas já se meteram, né? Mas tinha que destinar alguns minutos por dia, né, para levar essa questão mais a sério. Porque não é o fato de você saber algo que te faz ficar desperto, e sim você colocar isso no teu dia a dia, essas informações depois que você as obtém. Né? Então, eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Né? Mas, meu amigo, seguinte, cara, tá? Eu conheço um pouquinho do teu trabalho e eu posso estar enganado, porque esse pouquinho não é tudo, lógico, né? E eu não me lembro de ter te visto comentar a respeito de simuladores nossos aqui. Se eu estou certo e você até o momento evitou de comentar isso, o que está te levando por esse caminho no momento? Esse assunto é um assunto, como você falou, que ele é complexo, né, André? E o que eu percebi na minha jornada que muito dessa jornada ela foi prática, ela foi pela minha experiência batendo cabeça também, consumindo muito conteúdo de muitas pessoas também que eram referência e ainda são referência para mim, mas a questão principal é, a gente chegou num momento que, na minha visão aqui, a gente entrou numa fase crítica da humanidade e não tem mais tempo, cara, para a gente guardar informações, né? Então, muito dos meus estudos particulares desde o ano passado. Na verdade, eu comecei a testar isso em 2023, de jogar um pouquinho mais de informações avançadas. Eu percebi que as pessoas começaram a surtar, a dar uns chilique. E o público que me acompanhava na época não estava preparado para alguns assuntos. E aí eu precisei ir trocando minha audiência e preparando um público que estava caminhando comigo. E nos ambientes fechados eu já começava a falar disso. De projeção mental, de simulação, de você ter um outro corpo e simular para cá. E por que eu estou falando desses temas agora e até no seu canal aqui agora, trazendo esse tema que é mais avançado, que eu sinto que esse ano de 2025 é onde até eu vou mudar um pouquinho a régua, né, do meu trabalho nas minhas redes sociais. É que isso mudou totalmente a minha visão de mundo e a minha percepção desta realidade, quando eu entendi essa parte de simulador. E isso, cara, é tão engraçado, né, da maneira de falar, porque algo dentro de mim parece que já tinha essa informação. E eu lembro que um dos filmes que marcou muito, e eu achava que era pela ficção, por tudo lá, foi o próprio filme Matrix, né, que eu lembro que eu assisti no cinema, Matrix ainda, eu estava no colegial, e a gente foi no cinema lá, eu estava em São José dos Campos, estava fazendo a formação técnica em eletrônica, e saiu esse filme, eu lembro que eu fiquei maravilhado com esse filme, né, além de todas mensagens subliminares que tem, e eu fiquei imaginando, imagina se realmente a realidade for assim, né? Existir uma outra realidade, além dessa realidade perceptível aqui. E conforme essa informação ficou guardada em mim, depois de anos e anos e anos, quando eu comecei a despertar, isso passou muitos anos, parece que foi reativando essas informações. E o que mudou completamente a minha vida, né, aqui na Matrix, principalmente direcionou meu trabalho hoje, me trouxe muita convicção de hoje passar muitas informações baseado no que eu acredito, né? Lembrando que eu não sou dono da verdade nenhuma, mas eu passo o que faz sentido para mim, se fizer sentido para a pessoa, ela pega. Entender que eu não sou esse corpo, que eu não sou daqui e que existe muito mais coisa além dessa realidade. Como eu sempre fui uma pessoa curiosa, né? E mais autodidata no sentido de exploradora, conforme coisas iam me interessando, eu ia me aprofundando. Eu sempre fui muito intenso nessa parte de estudos. E conforme eu fui estudando, eu entendi que, cara, tem muita coisa além dessa realidade. Então, quando eu comecei a entender essa parte da física quântica, comecei a entender um pouquinho mais dessa parte da história oculta da humanidade, desse elo perdido, dessa parte extraterrestre, quando eu comecei a unificar todo esse conhecimento e não olhar de uma forma solta, ainda mais trabalhando com tecnologia, eu falei assim, cara, a gente
o comportamento da mente humana, desse avatarzinho aqui, é praticamente uma programação de computador. Nós vivemos dentro de uma programação, né, mental. E isso me gerou interesse de buscando esses assuntos. E quando eu entendi que eu sou algo muito maior, além do personagem, e que aonde eu estou inserido é totalmente diferente do que me falaram, eu fui buscar entender onde estamos inseridos. O que é tudo isso aqui? E aí sim começou a vir toda essa parte, né, que muitos filmes ditado de ficção científica, que já mostraram uma referência que até talvez alguns anos atrás a gente não tinha essa base mental, porque a nossa mente cartesiana ela funciona com base de referências. Quanto mais referências veio desses filmes mais recentes, dos últimos 10, 20 anos talvez, depois essa parte de metaverso, tecnologia, os próprios cientistas já falaram, né, que o próprio comportamento dessa realidade, a famosa experiência da dupla fenda, né, que o observador colapsa a função de onda, que os tijolinhos que constroem essa realidade, que são os átomos, que praticamente são 99,9999 de espaço vazio, e que o comportamento dos átomos é basicamente um algoritmo de computador que obedece a alguém, um observador, uma mente. Isso me gerou um interesse de estudar isso profundamente. E hoje, se você estudar até no meio científico, acadêmico tradicional, os caras já chegaram nessa conclusão que a probabilidade que essa galera que tem prêmio Nobel tal de falar, cara, que nós vivemos uma simulação é muito maior do que estarmos numa realidade física. Isso tem comprovações. Então, quando eu entendi isso, ligado com toda essa parte espiritual, tirando todo esse misticismo, essa negócio esotérico, devocional, que eu nunca fui muito nessa linha, trazendo a racionalidade, sim, que eu acredito muito no conhecimento, na busca de entendimento, cara, isso mudou completamente a minha visão de mundo. E isso me deu acessos a acessar e compreender o que tem além dessa realidade.